Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele da Lola Davier. O caso que eu vou contar hoje ocorreu em outubro de 2022, em Paris. Lola Davier é filha de Johan e Delphine, e na época dos fatos ela estava com 12 anos de idade. No dia 14 de outubro de 2022, os pais estavam aguardando a Lola chegar da escola, porque eles tinham planejado fazer ali uma viagem pro fim de semana. Eles iam passar o fim de semana num vilarejo que fica a cerca de 3 horas de distância de Paris. Então eles estavam aguardando a filha chegar, e ela costumava sair às 15 horas. E o apartamento que a família morava não era muito distante da escola, e a Lola ela costumava ir para casa, voltar para casa sozinha. Ela não precisava pegar ali nenhum transporte, ela fazia uma pequena caminhada da escola até o apartamento. Então ela costumava chegar ali poucos minutos depois, mais ou menos 10, 15 minutos depois, ela já estava em casa. Mas como vocês já devem imaginar, não foi o que aconteceu nesse dia. Já passava das 16 horas e a Lola ainda não havia chegado. Então os pais acharam aquilo muito estranho, principalmente porque a Lola, ela costumava sair da escola e ir direto para casa. É dito que às vezes ela parava em uma mercearia que ficava ali no caminho, mas era coisa rápida de poucos minutos, ela não ia demorar tanto tempo assim. Então eles sabiam que alguma coisa tinha acontecido. E os pais da Lola, eles tinham uma função ali no prédio que eles moravam, que seria algo similar a um síndico. Então, por conta disso, eles tinham acesso às câmeras de segurança que haviam no prédio. Então eles vão ali e assistem as imagens da câmera de segurança daquele dia e eles percebem que a Lola havia sim chegado por volta das 15h15 daquela tarde e ela era vista entrando no prédio. Porém, ela estava acompanhada de uma mulher. Era uma mulher jovem, mas eles não conseguiram reconhecer quem era aquela mulher, eles não conheciam. Então eles levam essas imagens até a polícia. E a mãe da Lola, ela faz um print da imagem no momento que aparece ali essa mulher desconhecida. E ela publica isso nas redes sociais com o intuito de, caso alguém tivesse alguma informação ou conhecesse aquela mulher da imagem, entrasse em contato. Já às 11 da noite desse mesmo dia, um morador de rua, ele estava vagando ali pela região onde ficava o prédio. Então, não muito distante do prédio, em um pátio que havia ali, ele encontrou uma mala. Ele foi até essa mala para ver se tinha ali alguma coisa que podia ser útil para ele ou a própria mala. Chegando lá, ele abriu a mala e foi aí que ele se deparou com o corpo mutilado da Lola. Ela tinha os pulsos e os tornozelos amarrados por uma fita adesiva. A garganta da menina havia sido cortada e ela tinha 2 números em seus pés. Um pé tinha o número 1 e embaixo do outro pé tinha o número 0. Algumas fontes dizem que os números estavam mesmo marcados na pele dela, como uma tatuagem. Mas já outras fontes dizem que na verdade era um adesivo que estava embaixo dos pés e cada um dos adesivos tinha um número, 1 e o outro 0. A polícia, mais do que nunca, busca pela mulher nas imagens. E eles acabam chegando a uma mulher chamada Dábia, de 24 anos de idade. Ela era da Argélia e ela havia se mudado para a França alguns anos antes, com um visto de estudante. Porém, em agosto de 2022, esse visto havia expirado, então ela tinha que retornar para a Argélia. Porém, como a gente agora sabe, ela não fez isso. E por conta disso ela recebeu um aviso. Como ela não tinha passagem pela polícia, não foi tomada nenhuma medida drástica, ela não foi detida nem nada assim. Ela apenas recebeu um aviso que ela tinha um prazo de 30 dias para deixar o país. Novamente, o que ela não fez. A única passagem que a Dábia tinha pela polícia era na posição de vítima. Ela havia sido vítima de violência doméstica. Entretanto, a Dábia ela esteve internada em uma clínica para tratar problemas psicológicos. E quando ela deixou o local, ela se recusou a pagar pelo tratamento, dizendo que ela não havia pedido para fazer tratamento algum. E nessa ocasião, ela agrediu um dos funcionários da clínica e ameaçou dizendo que eles não sabiam do que ela era capaz e que ela iria voltar. A Dábia também não tinha residência fixa, por essa razão ela era considerada moradora de rua.
Porém, até onde se sabe, ela não teria dormido nas ruas em nenhuma ocasião. Ela sempre dormia na casa de amigos, conhecidos, ou então na casa da irmã dela, que morava no mesmo prédio que os pais da Lola. Parece que a irmã não se dava muito bem com a Dábia, por essa razão ela não morava ali junto com a irmã. Mas sempre que a irmã precisava, sempre que a Dábia precisava de um local para dormir, a irmã acabava deixando ela ficar lá no apartamento dela. A Dábia, inclusive, tinha pedido um cartão de acesso ali no prédio aos pais da Lola, já que eles eram responsáveis por esse tipo de trabalho. Porém, a mãe da Lola teria recusado dar um cartão para ela, alegando que ela não era moradora do prédio, e sim uma visitante. E nas imagens das câmeras de segurança do prédio, era possível ver a Dábia saindo naquele dia mais tarde com uma mala. A polícia acaba encontrando a Dábia e ela é detida. E ela conta o que teria acontecido no dia do crime. Ela começa dizendo que ela teria visto a Lola voltando ali da escola para casa, quando ela estava indo a caminho do apartamento da irmã dela. E ela já conhecia a Lola de vista. E ela teria dito algo à menina que a convenceu a entrar no apartamento da irmã dela com ela. Lá, ela obrigou a Lola a tomar banho e abusou da menina. Depois disso, ela cobriu o rosto da Lola com fita adesiva, fazendo com que ela se sufocasse. E, de fato, a causa da morte foi sufocamento. Então, ela continuou com o corpo da Lola lá no apartamento da irmã e ela agiu como se nada tivesse acontecido. Ela tomou café, ouviu música. Mas depois disso, ela disse que não sabe muito bem o porquê, mas ela começou a atingir o corpo da Lola utilizando uma faca. Ela também disse que ela teria removido um pouco de sangue da menina. Porém, esse sangue não foi encontrado, isso não pôde ser comprovado. E depois dessa estranha confissão, ela voltou atrás e disse que ela não tinha feito nada disso, que ela nem era capaz de tirar a vida de uma criança. Na verdade, quem tinha feito isso era um intruso ali, um desconhecido que tinha aparecido com uma faca. Depois ela também mencionou que ela tinha lutado com um fantasma. Então ela contou diversas histórias que não tinham como ser verdade e coisas que não faziam sentido. Então toda hora ela mudava ali a versão. E ela também mencionou que o motivo do crime seria o fato de que a mãe da Lola não quis dar o cartão de acesso ao prédio para ela. Mas como eu falei, as histórias da Dábia, elas mudavam a todo momento e a maioria das coisas não fazia sentido. Quando a polícia mostrou para ela a foto do corpo da Dábia mutilado, ela disse que não sentia nada ao ver aquelas fotos. Ela disse que ela também já foi abusada e que ela viu os pais perderem a vida em frente a ela. A Dábia foi presa e acusada pelo crime. A polícia chegou também a deter um homem que era um conhecido da Dábia. Algumas fontes dizem que eles tiveram um relacionamento um tempo antes. O fato é que ela esteve no apartamento dele após o crime, algumas horas depois do crime, e ela esteve lá por cerca de 2 horas. E ela estava com a mala. Não tem como ter certeza, não foi possível comprovar que o corpo da Lola já estava na mala. Uma testemunha teria visto a Dábia ali em frente ao prédio dos pais da Lola por volta das 17 horas no dia do crime. E ela estaria com uma mala e uns outros objetos, tipo um baú. Ela teria pedido carona a ele. E ela teria mencionado que ela estava indo vender alguns órgãos. Ele achou aquilo muito estranho, ele se recusou a dar carona, mas como ele achou aquilo muito esquisito e ela estava falando sozinha também, então ele ficou ali próximo observando. E então ele viu quando ela entrou num outro carro e ele anotou a placa desse carro. E através dessa placa que a polícia conseguiu chegar a esse conhecido da Dábia. Porém, esse conhecido ele acabou sendo liberado, já que não tinham provas suficientes de que ele tinha qualquer conhecimento do crime ou qualquer envolvimento. Entretanto, um motorista de carro por aplicativo, um motorista que teria buscado a Dábia na casa desse conhecido dela, disse que quando ele chegou lá para buscar a Dábia, ela estava com essa mala e com esse baú, era uma espécie de baú, e que esse homem conhecido da Dábia teria dito a ele para ele não pegar a mala nem o baú, que a Dábia colocaria ela mesma essas coisas no carro. Com tudo isso, o motorista também achou isso estranho, então relatou isso para a polícia. Com esse fato, fica a dúvida se esse homem conhecido da Dábia, ele sabia o que ela tinha feito e se ele tinha conhecimento de que havia um corpo, se de fato o corpo estava na mala naquele momento, que havia um corpo na mala.
O verdadeiro motivo que levou a Dabia a cometer esse crime ainda é desconhecido, mas a jovem ela tem um histórico de problemas psiquiátricos. E surgiram algumas teorias em relação aos números que estavam escritos embaixo dos pés da Lola. Algumas pessoas disseram que há um ritual que é feito muitas vezes na Argélia, que é o país de origem da Dabia, que nesses rituais são sacrificadas meninas para que a pessoa que está fazendo o ritual tenha sucesso financeiro. E são, digamos assim, utilizadas, são sacrificadas meninas que têm uma aparência específica, principalmente meninas loiras de olhos claros, como era o caso da Lola. Esse caso ele continua em andamento e a Dabia ela aguarda julgamento. E é claro que assim que tiver mais informações sobre esse caso eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E caso você também tenha alguma informação que eu não contei aqui no vídeo, pode deixar nos comentários. E é isso, esse foi o caso de hoje. O vídeo de hoje foi sugestão de uma inscrita. Por isso, se você também tem uma sugestão, pode deixar nos comentários, que eu sempre anoto todas as sugestões. E se for possível, eu trago o vídeo aqui no canal. Não esquece de deixar seu like, compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo e até o próximo vídeo. Ela sempre dormia na casa de amigos, conhecidos, ou então da irmã dela. Ou então... Você tá me encarando.